terceiro vídeo da série sobre padrões de projeto. Dessa vez vamos ver o padrão de projeto proxy. Bom, o proxy é um dos padrões apresentados, um dos padrões de projeto apresentados no nosso livro de referência, né? Então vamos a ele. Bom, proxy diz assim, para que ele serve? Diz lá, olha, controla o acesso a um objeto através de outro objeto, que é o proxy, que atua como seu substituto, também conhecido como surrogate substituto. Acho que um primeiro ponto a colocar antes da apresentação da estrutura e como ele funciona é chamar a atenção para a tradução da expressão proxy, né? Proxy, traduzindo, né, é procurador no sentido jurídico. Então eu preciso ir em algum lugar para assinar um contrato, mas por alguma razão eu não posso estar presente. Então eu faço uma procuração, nomeio alguém meu procurador e esta pessoa vai lá e assina o contrato no meu lugar. Então a ideia, essa figura dá muito bem a noção do que é esse padrão de projeto proxy. E a expressão substituto no surrogate, também conhecido como, também dá essa ideia, quer dizer, um elemento que substitui outro elemento. Muito bem. Olhando para a estrutura do proxy e considerando que esse é o terceiro vídeo e no segundo vídeo foi apresentado o padrão de projeto Decorator, nós observamos que estruturalmente eles são idênticos, no sentido de que, olha lá, há uma superclasse abstrata component, há uma implementação concreta que é o concrete component, e o proxy é subclasse de component e agrega component. Então observem que essa estrutura de classe, para quem viu o vídeo número 2, que era o Decorator, só a diferença é que no lugar do proxy estava o Decorator. Então a organização de classes, quer dizer, a estrutura é a mesma. A diferença está na implementação do método abstrato herdado. Enquanto o Decorator ele acrescentava uma funcionalidade, o proxy não acrescenta. Então, olhando ali na parte de baixo, abaixo do proxy, a implementação do método herdado, dá uma olhada, uma linha de código. A component, quer dizer, o componente concreto que o proxy agrega, ele invoca o método 1. Exatamente o método que ele implementa, ou seja, ele apenas repassa o método. Quando ele recebe a invocação de um método, ele simplesmente repassa essa invocação ao objeto que ele agrega. E nós vemos isso nesse diagrama de sequência, que trata as colaborações do padrão de projeto proxy. Então nós temos a figura de um cliente, que é aquele que invoca o método em questão. Ele invoca esse método do proxy, que é o objeto que ele aponta, e o proxy repassa essa invocação para o objeto real. Observem no diagrama que é uma instância de concrete component. Sob a ótica do cliente, está colocado ali em vermelho abaixo, o que o cliente supõe e o que o cliente enxerga é que ele está fazendo uma invocação de um objeto real, de uma instância de concrete component. Então observa, e aí a gente pensa assim, puxa, quando a gente olhou o Decorator fazia o quê? Ele acrescentava alguma responsabilidade, alguma funcionalidade em relação àquilo que já estava implementado no objeto real. E quando nós olhamos aí para o proxy, ele não faz nada disso, ele simplesmente repassa a invocação recebida. Aí, olhando para esse diagrama, a gente pode pensar assim, isso aí é uma inutilidade, o proxy não serve para nada. E não é verdade, né? Então a gente tem que discutir a aplicabilidade do proxy. A aplicabilidade, aliás, é uma das seções do catálogo de padrões de projeto quando apresenta um padrão. Muito bem, então, para mostrar que o proxy serve para alguma coisa, estamos aqui ilustrando 3 aplicações do proxy. O proxy de proteção, o proxy virtual e o proxy remoto. O proxy de proteção, então, texto lá do livro, diz assim, controla o acesso ao objeto original. Os proxies de proteção são úteis quando os objetos precisam ter direitos de acesso diferentes. Então, observem o seguinte, há um objeto que não pode ser acessado por qualquer usuário,
E aí o que acontece? Qualquer usuário pode tentar acessar esse objeto, mas na prática, quem ele vai ter acesso direto é ao proxy. Então o cliente interagirá com o proxy e, segundo os critérios de proteção, essa mensagem será ou não será repassada ao objeto real. Então vejam, aqui eu quero destacar um primeiro ponto. Isso vai aparecer nos outros exemplos. A ideia é o seguinte, a gente diz assim, olha, o proxy simplesmente repassa a invocação recebida, diferente do decorator que acrescenta alguma funcionalidade. Nesse primeiro exemplo do proxy de proteção, a gente está dizendo o seguinte, olha, o papel dele é repassar a mensagem recebida, a invocação recebida, mas ele vai passar incondicionalmente? Não, apenas a quem tem direito de acesso. Então observa que, o proxy está implementando alguma coisa além do simples repasse. Porém, isso é importante, não sob o ponto de vista do cliente. Quando a gente pensa no decorator, tratado no vídeo anterior, o cliente observa uma funcionalidade adicional sendo executada. Nesse caso, o cliente não observa, quer dizer, ele invoca um método de um objeto, ele supõe de um objeto real e o que é executado é apenas aquilo, nenhuma funcionalidade além daquela. Quer dizer, o cliente não observa essa filtragem que está sendo feita pelo proxy no sentido de repassar ou não repassar a mensagem. Então, o cliente não observa funcionalidade adicional. Então, vejam, se o proxy fosse realmente um simples repassador, apenas como colocado no slide anterior, ali recebe e passa, realmente ele estaria apenas acrescentando um overhead na execução, não estaria fazendo nada. Então, evidentemente, ele faz algo mais, mas não sob a ótica do cliente. O cliente, repito, o cliente não percebe funcionalidade adicional além daquela prevista no objeto real. Um outro exemplo, esse exemplo é do livro, inclusive. Então, nesse exemplo do livro, ele diz o seguinte, o proxy virtual, é o exemplo do proxy virtual. Proxy virtual é a ideia do seguinte, o cliente, ele quer interagir com um objeto, ele quer fazer uma invocação de um objeto real, e ele não vai fazer do objeto real, ele vai fazer via proxy, ele vai se comunicar com proxy, como já vimos antes, Só que o objeto real ele não existe, e por isso o nome virtual. Ele é um objeto virtual. Existe o proxy, o objeto real não existe. E o exemplo colocado pelo livro, digamos assim que é um exemplo clássico, é em relação a objetos gráficos. Nós sabemos que objetos gráficos eles são objetos pesados, tanto em termos de processamento como ocupação de memória de computador. Então, trabalhar com uma quantidade muito grande de objetos gráficos ao mesmo tempo é alguma coisa um tanto complicada para um programa. Então, esse exemplo proposto é a ideia de que um programa pode ter que manusear muitos objetos gráficos, mas ele não tem todos esses objetos gráficos criados em memória o tempo todo. Ele vai produzir esses objetos apenas por demanda, quando esses objetos precisam ser visualizados numa tela. Então observa, tem lá em cima, à esquerda no diagrama, o Document Editor, é a figura do cliente, o cliente que vai invocar algum método. Nós temos a superclasse abstrata Graphic, e abaixo dela a classe Image e o Image Proxy. Então temos o nosso proxy. Então vejam, ele é um proxy de imagem, ele é um substituto de imagem. Quer dizer, uma imagem que não existe num determinado momento, mas que ela vai existir por demanda. Então observa ali destacado pela seta azul, tem ali a implementação do método draw, método de desenhar a imagem. Então, olha lá, se image igual a zero, se a imagem não existe, ele carrega a imagem, aí sim ele manda a imagem se desenhar.
Ou seja, a imagem, efetivamente, ela só é criada por demanda. Com isso, o que acontece? O meu programa fica mais leve, porque ele não precisa manusear uma quantidade muito grande de objetos gráficos ao mesmo tempo. Ele manipula apenas os objetos gráficos que precisam ser exibidos. Então, proxy virtual, a ideia de que o objeto real ele não existe, ele será criado por demanda. Ele é um objeto virtual. Sob a ótica do cliente, o objeto sempre existe, mas ele interage com quem? Com o proxy, com o substituto, com o representante desse objeto real. Bom, terceiro exemplo. Para o terceiro exemplo, eu estou usando um exemplo meu. Esse meu exemplo é o seguinte: para os meus alunos de graduação, eles fazem como trabalho de uma disciplina o desenvolvimento de um jogo. Eles fazem o desenvolvimento de um jogo distribuído, funciona em rede. Só que os meus alunos estão num semestre em que eles não sabem produzir um sistema distribuído. Então eu construí uma solução que eu chamei de DOG, está aí colocada, composto por duas partes, o DOG Framework e o DOG Server, que aparecem no diagrama. E a ideia é que o meu aluno ele interage com um objeto local, e esse objeto local ele é o proxy de um objeto remoto. Então, proxy remoto, qual é a ideia? É a ideia de ocorrer a interação entre objetos como se nós tivéssemos um programa centralizado, e o proxy remoto, ele faz o quê? Ele mascara a comunicação em rede. Então é exatamente isso que acontece com os meus alunos. Eles só sabem produzir programas centralizados, então a interação deles se dá com o proxy, que está destacado aí em azul na imagem. Então essa classe que implementa um proxy remoto, ela mascara a comunicação remota com o servidor, quer dizer, é um proxy do servidor. O meu aluno interage com o servidor, mas com a sensação de que está trabalhando, está interagindo com o objeto local e que ele está fazendo um programa centralizado. De fato, o que ele desenvolve, sob a ótica dele, cliente, é um programa centralizado sem nada de comunicação em rede, enquanto que a comunicação em rede é mascarada exatamente pelo proxy remoto. Bom, então só voltando à estrutura do proxy, já finalizando, vejam, destacando, o proxy, ele é o quê? Ele é um representante de um objeto remoto, de um outro objeto, remoto é um caso específico. O proxy, ele é o procurador, o substituto de um outro objeto, de um objeto concreto, que executa algo que se necessite, e o papel do proxy sob a ótica do cliente, como destacado ali pela seta azul, o algoritmo do método herdado, a sobrescrita do método herdado é o quê? Repassar a invocação recebida. Então, vejam, sob a ótica do cliente, não há uma funcionalidade acrescida. Sob a ótica do cliente, não há uma funcionalidade acrescida. Mas nós vimos nos exemplos de proxy que sim, o proxy faz algo mais do que simplesmente repassar a invocação recebida. Só que o cliente não percebe isso. Então, por isso se diz que ele apenas repassa sem acréscimo de funcionalidade, diferente do decorator, que, aliás, aparece lá no catálogo dos padrões. Padrões relacionados é uma outra seção do catálogo, como um dos padrões relacionados ao proxy, por similaridade, é exatamente o decorator. Nós vimos que as estruturas deles são bastante parecidas. Para quem assistiu ao vídeo 2, é claro, para quem não assistiu está convidado. Mas funcionalmente eles são diferentes. E dentre os padrões relacionados está também o adapter, mas o adapter é conversa para outro vídeo. Então, nesse vídeo, nós apresentamos o proxy e fechamos por aqui então.